Sou errada por processar minha sogra preconceituosa e deixar o meu marido por ficar do lado dela? Sou filipina e meu marido é chinês. Sua mãe não me aceitava desde o início e até disse a ele que filipinos são apenas empregados domésticos. No começo, meu marido me defendeu. Ele até ameaçou cortar laços com ela se ela tentasse algo. Então, ela recuou. Ele me pediu em casamento e foi aí que os problemas começaram lentamente de novo. Ela não estava feliz. Minha cunhada me disse que minha sogra não esperava que durássemos muito tempo, pois ela esperava que meu marido voltasse ao juízo. Ela tentou prejudicar nosso casamento, ameaçou não comparecer, até disse aos nossos convidados que havia um erro tipográfico no nosso convite e deu a eles a data errada. Felizmente, eles reconfirmaram conosco. Meu marido na verdade desconsiderou e disse que sua mãe estava apenas preocupada com ele e que eu deveria entender porque ela cresceu em um lar muito tradicional. Isso deveria ter sido meu primeiro sinal de alerta. Mas eu estava tão apaixonada por ele que ignorei. Estava grávida de 8 meses a 1 mês. Meu marido insistiu em ir à casa da sogra para uma reunião de família. Eu não queria ir por causa do bebê crescendo em mim e também cansada por ainda estar trabalhando. Ele insistiu porque sua mãe não aceitaria um não como resposta. Então fomos. Maior arrependimento. No jantar, comecei a me sentir estranha e tonta. Avisei meu marido, mas ele me ignorou, disse para eu ir para o antigo quarto dele e descansar. Eu disse que isso era diferente e que deveríamos ir ao hospital por precaução. Sua mãe interveio e me disse para não estragar o jantar deles, apenas calar a boca e subir. Dei um olhar para meu marido e perguntei: você realmente vai deixar ela falar assim comigo? Esse idiota apenas deu de ombros e me disse para me acalmar. Eu não subi. Sabia que algo estava errado. Chamei meu pai para me levar ao hospital. Eu me sentia flutuando, corpo dormente e queria vomitar. Sentia que ia desmaiar. Meu pai chegou e eu saí sem avisá-los. Eles não se importavam, então por que eu deveria? Não sei como mais dizer isso, o coração do meu bebê parou. Me disseram que as chances nesse ponto da gravidez eram baixas. Mas aconteceu. Fui drogada e também tinha álcool no meu sistema. Mas eu não bebi nada desde que estava grávida e não uso droga. Minha cunhada admitiu que viu minha sogra colocar coisas nas minhas bebidas e comida depois. Meu marido se recusou a acreditar nisso e ficou ao lado da mãe, dizendo que eu devo ter tomado algo acidentalmente. Minha cunhada contou a ele o que a sogra fez, mas ele ainda não acredita. Minha cunhada sempre odiou a sogra, meu marido era o filho preferido. Denunciei à polícia, minha cunhada como minha testemunha. Eu processei, não vou parar até ela estar atrás das grades. Contei a alguns dos meus amigos mais próximos sobre isso, eles disseram que sou uma pessoa horrível por me divorciar dele. Mas como posso ficar com alguém que não fica ao meu lado nisso? Que se recusa a acreditar que sua mãe é a razão pela qual nosso bebê se foi para sempre? Ele nem sequer reconheceu que ela se foi. Tudo que ele se importa é limpar o nome da mãe. Estou devastada, eu sou errada? Porque alguns dizem que sim. Estou sobrecarregada com todo o apoio que tenho recebido. Obrigada a todos. Não vou mentir, mas a verdadeira razão pela qual decidi postar minha história foi porque eu precisava de validação, eu queria ser ouvida. E queria ter controle de algo pelo menos. Mas não decidi fazer isso de forma leviana. O que aconteceu comigo foi horrível e ainda não consigo acreditar. Algumas pessoas estão dizendo que não estou demonstrando emoções suficientes para isso ser real, e que o título que escrevi faz pensar que é falso, que eu deveria ter dito que minha madrasta é uma assassina de bebês e meu marido foi um cúmplice, então estou deixando-o. Não entendo por que deveria escrever isso para ser crível. Além disso, quando escrevi algo semelhante a esse título em outro grupo, minha publicação foi banida e excluída por violência. O que não me surpreende porque o que aconteceu comigo foi violência em uma de suas formas mais cruéis. Como devo parecer? Algumas pessoas não conseguem entender que algumas emoções são muito fortes e profundas, e não podem ser traduzidas apenas em palavras. Eu posso não estar chutando e gritando na minha publicação. Mas tenho chutado e gritado desde aquela noite. Perdi um filho. Como alguém pode inventar isso? As pessoas estão tão envolvidas consigo mesmas que não conseguem compreender que coisas ruins acontecem com as pessoas? E para aqueles que dizem que essas coisas deveriam ter me matado, eu não deveria nem estar viva. Eu quase morri.
Não vou escrever um relato detalhado do que aconteceu naquela noite apenas para agradar vocês. Não é ruim o suficiente que meu filho tenha morrido? Eu também deveria ter morrido para ser crível? E vocês me chamam de pessoa doente? E para todos que estão dizendo que meu marido faz parte disso, não posso comentar sobre isso. Francamente, ainda não sei nesse momento. Não quero especular que ele seja, porque isso só torna as coisas mais dolorosas. Eu o amava e pensar que ele seria capaz de fazer isso. Alguns perguntam por que não senti o álcool. Eu não senti. Se soubesse, teria parado de beber. Mas no momento em que me senti mal, expressei isso. Eu estava grávida, alguns alimentos para mim tinham gosto diferente. Não pensei muito nisso naquele momento. Não pensei que minha vida estaria em perigo. Eu sabia que a madrasta me odiava, mas não sabia que ela tentaria algo assim. E quanto aos meus amigos que me chamaram de babaca, eles também são próximos do meu marido. E até hoje, ambos não acreditam que meu marido fez algo errado e que ele é inocente apenas envolvido nas mentiras de sua mãe, e que ele perdeu um filho também, mas está em negação. Não sei como lidar com isso, então decidi cortar laços com eles. Mas tenho outros amigos incríveis que têm sido completamente solidários e me ajudando durante todo esse tempo. Não vou mais tocar no assunto da cunhada, pois ela é menor de idade. O sogro não está na cena. Vou tentar atualizar todos vocês assim que tudo isso terminar. Sinto muito se minha publicação ofendeu alguém. Este será meu último post. Obrigado a todos pelo apoio. Significa muito para mim. Finalmente tenho algum tempo para mim e pensei que deveria dar a vocês esta última atualização. Foram as semanas mais horríveis e excruciantes da minha vida e finalmente está quase terminando. A ex-sogra não conseguiu escapar graças à minha cunhada e as provas também foram encontradas na casa dela. Ela finalmente confessou depois de um mês. Recebeu a sentença de morte amanhã porque o que ela fez não é levado de forma leve em nosso país. O filho dela alega que não tem nada a ver com isso e não receberá punição, já que não há provas. Realmente não sei se ele estava envolvido ou não, mas não posso estar perto dele nunca mais. Não falei com ele em particular desde aquela noite, e agora só me comunico com ele por meio de advogados. A cunhada está morando com um parente próximo. Ela está segura, sei que alguns de vocês estão preocupados com o bem-estar dela. Estou morando com meus pais novamente. Honestamente, não teria conseguido passar por isso sem eles, eles são realmente o meu suporte. Estamos finalizando nosso divórcio esta semana. Minha família me aconselhou a processá-lo por tudo que ele e sua família me fizeram passar. Isso foi um crime de ódio. Não entendo como uma avó pode fazer isso apenas porque minha bebê era uma menina e não puramente chinesa. Já ouvi que coisas assim acontecem na China, mas não estamos vivendo lá. Por que trazer suas ideologias e tradições de mente fechada para cá? Por que minha bebê teve que pagar o preço por isso? Não sei como as pessoas continuam a vida após a perda de um filho. O funeral dela é na próxima semana. Eu a nomeei Marie Elizabeth. Nós veremos em breve. Sou errada por contar à minha irmã que tenho câncer quando eu não quis beber na revelação do gênero do bebê dela? Eu, 28 anos, afeminino, fui recentemente diagnosticada com câncer de mama. Felizmente, foi descoberto em estágio inicial e me disseram que com cirurgia e quimioterapia eu deveria ficar bem. Uma das recomendações que recebi foi evitar álcool, já que começaria o tratamento e vários medicamentos obviamente não combinam bem com ele. Devido ao momento do meu diagnóstico e às festas de fim de ano, eu e meu marido ainda não contamos à minha família sobre isso, estamos esperando até eu começar a quimioterapia para contar a todos. Minha irmã mais nova está grávida e teve a revelação do gênero do bebê no último fim de semana. Apesar de eu achar irresponsável ter qualquer tipo de álcool perto de uma mulher grávida, estava sendo servido na festa. Minha irmã, eu e alguns familiares idosos éramos os únicos que não bebíamos. Acho que uma amiga da minha irmã percebeu isso e contou a ela, pois logo depois ela veio me perguntar se eu estava grávida. Felizmente, quase ninguém ouviu, pois ela tentou falar baixo. Eu disse que não estava grávida, ela sabe que eu não quero ter filhos e nunca planejei ter. Ela me perguntou de novo se eu estava grávida e mais uma vez eu disse que não. Ela me disse que se eu não estivesse grávida, deveria beber uma cerveja na frente dela para provar. Eu não devo nada a ela e disse isso, e ela começou a gritar comigo, dizendo que eu estava arruinando a revelação do gênero do bebê dela por aparecer grávida e tirar o momento dela. Nesse ponto, as pessoas começaram a nos olhar.
Ela continuou gritando comigo até que o marido dela veio e me perguntou se eu estava grávida, tentando acalmar minha irmã. Nesse ponto, eu estava apenas irritada e gritei que tinha câncer e era por isso que eu não estava bebendo. Bem, o clima azedou depois disso e muitas pessoas na festa começaram a olhar feio para minha irmã, enquanto o marido dela pedia desculpas para mim. Eu e meu marido saímos logo depois, pois estava constrangedor e as pessoas estavam me dando pêsames e aquele olhar de pena que as pessoas têm quando sabem que você tem uma doença grave. No dia seguinte, minha mãe me ligou dizendo que eu deveria ter bebido na festa porque eu arruinei a revelação do gênero do bebê da minha irmã e agora todos estão preocupados comigo e zangados com minha irmã por ter me pressionado a beber. Eu disse à minha mãe que a culpa foi da minha irmã por impor suas ideias malucas e ela sabe que eu não planejo ter filhos. A maioria da nossa família e amigos estão do meu lado, mas alguns parentes mais velhos e amigos da minha irmã têm dito que eu fiz isso de propósito para chamar atenção e que eu, tendo câncer, poderia ter bebido uma cerveja e acabado com isso, já que não estava grávida. Estou muito irritada agora e meu marido também. Estamos até considerando evitar a festa de Natal da família na próxima semana, porque agora todos sabem e eu não quero ser alvo de piedade e ter minha irmã e minha mãe me encarando por algo que não é minha culpa. Sinceramente, não acho que fiz nada de errado, mas será que fiz? Deveria ter ignorado e bebido só para satisfazê-los? Ninguém saberia que eu tenho câncer se eu tivesse feito isso. Estou tão cansada. Edição: um câncer é comum na minha família. É uma das razões para eu não querer ter filhos. Alcoolismo também é comum. Minha mãe é alcoólatra. Minha avó, alguns tios e tias também bebem excessivamente e minha irmã está caminhando para isso. Acho que esta gravidez é o período mais longo que ela ficou sem beber. Edição 2. E na minha família, a única desculpa válida para não beber em uma reunião é ser menor de idade ou estar grávida, especialmente aos olhos da minha mãe, que ainda não me perdoou por não beber e não lhe dar netos. Sou errada por dizer ao meu marido que por enquanto eu não confiaria nele para ter um filho? Meu marido e eu estamos casados há cerca de 6 meses, casados no verão de 2023. Neste Natal, estamos na casa dos meus sogros, e o assunto de gravidez surgiu, já que várias das minhas primas do marido tiveram recentemente sustos com gravidez, pois nenhuma delas acredita em controle de natalidade. Uma prima do marido, uma das potenciais grávidas, acabou de começar um programa de pós-graduação muito intensivo. Eu também comecei uma pós-graduação igualmente intensa. Quando o susto foi mencionado pela minha sogra, eu respondi que estar grávida agora seria terrível. A prima e eu tínhamos acabado de discutir como ambas passamos 12 horas por dia na escola, e nossos maridos estão lutando para encontrar empregos em tempo integral. Minha sogra pareceu surpresa com minha reação e afirmou que mesmo assim seria uma bênção. Eu discordei e afirmei que, na nossa fase da vida, ter um filho sem segurança financeira e sem tempo seria um erro absoluto. Meu cunhado então perguntou se eu não queria ter filhos. Eu expliquei que, por enquanto, eu não queria ter filhos. Pessoalmente, trabalhei com crianças desde os 12 anos de idade, depois que minha mãe me disse que eu precisava começar a ganhar meu próprio dinheiro. Isso incluiu, em bebês em UTI neonatal, levar pré-adolescentes em viagens fora do estado e trabalhar com crianças com deficiências mentais e físicas. Para ficar claro, eu não sou mãe e não entendo o estresse e responsabilidades totais de ser uma. No entanto, quando meu marido me perguntou por que eu sentia daquela maneira sobre não ter filhos agora, eu disse a ele que até ele conseguir acordar, no mínimo, às 7 horas da manhã por um ano inteiro, eu não confiaria nele para cuidar de uma criança. Meu marido tem vários empregos remotos de meio período e ganha o suficiente para sustentar apenas nós dois e nosso gato, já que não estou trabalhando durante minha educação continuada. Ele precisa de lembretes constantes, já que tem para completar suas tarefas, fazer recados e geralmente fica acordado até 2 a 3 horas da madrugada todas as noites e dorme até o meio-dia, a menos que eu precise de carona para a escola e não queira tomar medicação. Ele disse que meu padrão é muito irrealista e que sou rude e grosseira por dizer isso. Então, eu sou a errada? É irrealista pedir ao meu marido para acordar às 7 horas da manhã por um ano seguido para determinar se ele pode ser confiável para cuidar de uma criança? Nota: nós não planejamos ter um filho juntos nos próximos 3 mais anos. Esta foi uma conversa puramente coincidental com uma quantidade estranhamente grande de potenciais gravidezes. Eu adoraria ter filhos eventualmente, quando eu souber que estou financeiramente estável e tiver tempo para dedicar às crianças. Completamos 6 meses de aconselhamento pré-matrimonial e estamos juntos há 5 anos antes de nos casarmos. Acho que ele seria um ótimo pai, já que o vi muitas vezes também trabalhando com crianças, mas não mais do que uma semana em viagens de acompanhamento escolar. Dê sua opinião sobre os relatos nos comentários. O que você faria de diferente nessas situações? O vídeo foi feito com MT Carinho,
Então de um like e se inscreva aí, obrigado.